Aleluias. Bom dia, povo de Deus. Amém. Estamos novamente em cima do monte, orando pelos irmãos, entregando a palavra de Deus para aqueles que querem ouvir, para aqueles que têm interesse em ouvir algo de Deus nesta manhã tão linda, esta manhã preparada pelo Senhor, onde há muito verde, muito sol, pássaros, gavião neste lugar. Deus é muito lindo, Deus é fiel. E esses dias aí, irmão, nós não gravamos esses 3 dias de vídeo por conta de internet. Às vezes a internet aqui no mato tá ruim de pegar, mas não é por isso que eu deixo de orar por você, amém? Não é por isso que eu deixo de estar pregando a palavra, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E Roberto, a paz do Senhor Jesus. Roberto, homem de Deus, estou sentindo a sua falta lá no grupo Boa Noite do Trovão, meu irmão. Não some não, viu, meu querido? Jesus é contigo. Deus abençoe a tua vida. Estou orando por você, viu, meu querido? Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus possa nos abençoar hoje com essa palavra. Palavra de Deus, que ela é um alimento, amém? Alimento para nossas almas. E vamos fazer o possível e o impossível para estar aqui ainda, todos os dias, gravando este vídeo durante esses 80 dias. Amém? 80 dias de propósito de palavra. Aleluia, glórias a Deus, amém? Que o teu dia comece assim, irmão, ouvindo algo de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, para que você se edifique na tua fé. Amém? A palavra do Senhor hoje, sabe onde que é? Lá em Jonas. Amém? Muitos tratam o profeta Jonas como um covarde, mas eu, desde o dia que eu li esse livro de Jonas, eu vi o tanto que esse homem teve coragem, né? E isso serve para esses dias de hoje. Essa palavra não pela desobediência, mas pela coragem desse homem. A desobediência foi o fato de Deus mandar ele pregar em Nínive e ele não ir pregar. Por isso muitos acham que foi covardia. Mas, assim como Jonas, assim como Gideão, assim até como o próprio Moisés e tantos outros, muitos de nós temos as nossas dúvidas muitas vezes em nosso chamado. Muitos de nós muitas vezes temos dúvidas se é Deus mesmo que está falando conosco. E acaba que isso desencoraja a pessoa a fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer, a querer acreditar naquilo que está ouvindo. E isso causa não uma covardia de desobediência, mas uma covardia do seu próprio ser, uma covardia de si mesmo. Amém? E eu trato esse livro de Jonas desta forma. Jonas capítulo 1, lá no versículo 9, diz assim: ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia, aleluia, decretado. Glórias a Deus, aleluia, santo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Sopra, Deus, teu Espírito Santo. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me, aleluia, e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Amém? Então, irmão, aqui está um homem que admitiu o seu erro, que admitiu sua falha porque não queria que outros morressem por conta da sua desobediência, por conta da sua covardia. E admitiu, dizendo: lança-me ao mar, que vai acalmar essa tempestade. Muitas vezes, irmão, você está insistindo em um erro e levando outras pessoas a morrerem por tua causa. Você está levando muitas vezes, aleluia, pessoas fracassarem por conta, aleluia, de um erro cometido por ti mesmo. Isso acontece até dentro da família. Isso acontece, aleluia, até mesmo em ministérios.
Eu me lembro agora da passagem lá em Juízes de Sansão, que levou até os seus pais a pecarem. Quando ali, depois de haver matado um filhote de leão, ter ido lá, feito a merda que ele fez, de pedir a mão daquela mulher, Dalila, lá em casamento, e quando voltou, encontrou ali aquele leãozinho, e dentro do leãozinho lá estava o que, irmão? Mel. E pôs ali, comeu do mel, ainda levou seus pais a comer também. Coisas que eles não podiam, coisas que eram um mandamento de Deus. E muitos de nós têm colocado a mão, temos falado e temos feito coisas que sabemos que está errado, e ainda levamos outras pessoas a pecarem. Você tem oportunidade muitas vezes de confessar algo para o seu pastor e isso não faz. Você tem verdadeiramente a visão espiritual de que está acontecendo na sua vida, mas não admite. E muitas vezes, meu irmão, por você não admitir, você está levando até mesmo ministério a se afundarem, a se fecharem, por conta de uma negligência sua, por conta de uma confissão sua. Está esperando Deus te lançar onde? Dentro de uma barriga de um peixe, numa desgraça maior. Admite, sabe o que, irmão? A sua covardia diante de Deus. Não, muitas vezes, para a tua glória, não é para a glória de Deus e para que as outras pessoas que confiam em que você, aleluia, do Deus que você teme, se tornem a Deus e sirvam a Deus com dignidade, com honra. Porque quando ele diz aqui a resposta, a primeira resposta que ele dá, ele diz assim: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Se tu diz ser temente a Deus, meu irmão, então comece por aí, porque o princípio de todas as coisas é o temor a Deus. E muitas vezes você sabe o que está falando, você sabe o que está fazendo, sim, e muitas vezes você continua, aleluia, no mesmo erro, insistindo na mesma porcaria. Tira essa pedra de tropeço da tua vida. Não mata as pessoas que estão acreditando, aleluia, no seu ministério, no seu chamado. O Senhor é fiel. No Salmo 25:12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Esse ele ensinará o caminho que deve escolher, meu irmão. Eu não sei como é que está a tua vida aqui, ó, pela palavra do Senhor, porque sempre que você me vê falando de alguma coisa, eu vou falar sobre palavra. Ontem eu ouvi um áudio sobre pessoas vendendo um pacote de oração, R$500 o pacote de oração, e ali eles iam desfrutar de ouvir palavras de alguns profetas de todas as áreas, profetas da área financeira, profeta da área sentimental, profeta de não sei de quê. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor do sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo, esses demônios, esses infernos, esses obreiros de Satanás, sabe o que acontece? Eu não desacredito que eles conhecem a Bíblia, não. Eles conhecem muito, muito mesmo, sabe? Conhecem tanto, aleluia, que usam da própria Bíblia, da própria verdade, aleluia, para usufruírem dos seus prazeres mentirosos, dos seus prazeres carnais, de estar nessa terra, desfrutando o que é do inimigo, desfrutando da fé de muitos que não conhecem a palavra de Deus, desfrutando, aleluia, do teu trabalho, do teu suor, do pão que tu ganha com todo, aleluia, com todo o suor, com todo o sacrifício, irmão, por falta de conhecimento. Usam do conhecimento que o Senhor deu a eles, dos dons que Deus deu, do entendimento da palavra, aleluia, para usufruir daqueles que têm pequena fé e pouco conhecimento. Eu fico completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus, de ira contra uma pessoa dessa. Como é, meu Deus do céu, que eu vou estar orando por uma pessoa, usando do poder de Deus, para enganá-la, para usufruir da sua fraqueza, da falta do seu conhecimento. Oh, aleluias! Meu Deus do céu, lá em Jeremias capítulo 23 vai falar assim: que ai daquele que disser assim diz o Senhor, sem que o Senhor não tenha dito, sem que o Senhor não mande. Meu Deus do céu, essa pessoa sabe disso sim, e é por isso, aleluia, aleluia, santo Deus, é por isso, irmão,
É por isso que Deus, irmão, quando Ele fulmina mesmo. Porque a pessoa brinca com a palavra dEle, botando o nome dEle, fazendo da palavra de Deus. Será que pensa o quê? Que, meu Deus do céu, que Deus não vai cobrar essa pessoa? E vai cobrar também esse infiel que não busca a palavra do Senhor para viver a palavra, para ficar dando ouvido para um tipo de porcaria dessa. Tá aqui um homem que admitiu, meu irmão, me lança lá no mar. Ele não se preocupou que ia ficar em alto mar perdido, que os peixes, os bichos do mar comeria ele. Ele não pensou nada disso. Ele nem pensou naquela tempestade. Imagine só aquela tempestade no meio de uma escuridão, sei lá que hora que era aquilo, mas no meio, aleluia, de um mar. Não se preocupou, me lança. Já estou arrebentado mesmo, me lança fora que vai cessar. E se lançou ali, lançaram ele, foi parar na barriga de um peixe por ordem de Deus. Deus foi lá, aleluia, resgatou através de um peixe, esperou o seu arrependimento dentro da barriga de um peixe, fez uma oração linda ao Senhor se convertendo a ele. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 5 diz que está sujeito não somente pelo castigo, mas pela consciência. Você tem consciência do que você tem feito. Nós temos consciência do que nós temos feito. Nós estamos sendo muito negligentes muitas vezes, e tantas vezes somos negligentes com a palavra do Senhor. Não por pelo aquilo que o Senhor te manda falar, não. É porque você não acredita muitas vezes em quem você é. Você muitas vezes você não faz, não é por desobediência não. Foi quando eu comecei essa passagem, comecei essa palavra. Você não faz muitas vezes é porque você não acredita em quem você é. Você muitas vezes, aleluia, não sabe nem quem você é. Se realmente você agrada a Deus ou não. Você tem que verdadeiramente se descobrir, meu irmão, nesse caminho. Porque senão tu vai ser mais um nécio. Tu vai ser mais um nécio que fala de Deus sem conhecer a Deus. Que vai para a igreja só por ir, para marcar a tua presença ali. Não porque você quer ser alguma coisa para Deus. Quantos correm disso? Quantos correm dos seus chamados? Quantos correm dos seus pastoreados? E é por isso que tem muita gente assumindo um chamado que não é dele. Pastores que são ungidos por homens e não ungidos por Deus. Obreiros ungidos por homens e não ungidos por Deus. Pessoas despreparadas. Pessoas que verdadeiramente não têm comunhão alguma com Deus, intimidade nenhuma com Deus, experiência nenhuma com o Senhor, levam outras pessoas a pecarem e a fazer as mesmas coisas que eles fazem. Esse é o tempo, isso não me assusta não, meu irmão. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E vai se agravar cada dia mais de nós. E nós que pregamos o verdadeiro evangelho, que servimos a Deus de verdade, vamos ser perseguidos e até mortos. Sabe por quê? Porque nós pregamos a verdade e ainda acreditamos e mantemos a palavra viva. Vivemos nesse tempo. A submissão está se acabando. E as pessoas não querem verdadeiramente acreditar que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E a primeira fé que nós temos que ter, aleluia, foi de quando Jesus apareceu. E antes de aparecer, aleluia, aos seus 11, fez suas aparições. Porque antes de aparecer aos 11 que andavam com ele, aleluia, ele apareceu e fez suas aparições para ver como estava a fé daquele povo que dizia acreditar nele, que andou junto com ele. E a primeira fé que você tem que ter é que Jesus Cristo está vivo. Se você não acredita que Jesus está vivo, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: a tua fé é em vão, porque o Senhor está em nosso meio, sim, e Ele está vendo tudo que está se passando, tudo que está acontecendo. Aqui, o que nós lemos aqui em Jonas, foi um homem sim, que desobedeceu a Deus, mas ao mesmo tempo foi um homem de coragem, porque ele não queria levar aqueles outros marinheiros a morrer por um pecado que ele estava cometendo, por um erro que ele estava cometendo, e ele admitiu o seu erro, e mandou que lançasse ele fora ali, aleluia, daquele barco, para que eles não morressem, e ali se acalmou ali aquela tempestade. Muitas vezes você está fazendo isso, você está levando outras pessoas a morrerem pelo teu erro. Os seus ministérios muitas vezes estão indo à falência por erro seu. Por quê? Porque você não acredita nem em quem você é mesmo. Você não acredita nem, aleluia, no Deus que você serve. Aleluia, porque o Senhor, aleluia, te levantou, foi como um mensageiro da verdade. Nós fomos chamados, meu irmão, aleluia, não somente para ser salvo, mas em primeiro lugar, antes de ser salvo, nós somos chamados como testemunhas de Cristo. Antes de ser salvo, nós somos chamados, aleluia,
para ser testemunha de Cristo, do Evangelho de Cristo, daquilo que Ele começou nessa terra, e dar, aleluia, continuidade através da minha vida, da sua vida, da